Olá, queridos, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção estar com você mais um dia para nós estudarmos a santa e preciosa palavra de Deus. Nós estamos estudando em 13 lições, fazendo uma introdução ao Antigo Testamento. E nós já passamos por tantos assuntos, já falamos sobre a importância de estudar o Antigo Testamento, vimos elementos culturais, elementos de estrutura linguística, vimos as formas literárias do Antigo Testamento. E nós, na lição passada, demos a introdução e começamos a ver o Antigo Testamento por seções, né? Por exemplo, nós vimos que a primeira seção do Antigo Testamento se chama Pentateuco. Nós falamos sobre o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros, né, da Bíblia Sagrada: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vimos como esses livros, qual o tema de cada um desses livros, o que eles abordam. Nós falamos também sobre os temas teológicos e mais importantes, né, vimos sobre a soberania de Deus, que é um tema extremamente importante no Pentateuco. Falamos sobre a queda, né, sobre as consequências do pecado, e vimos que também Deus é um Deus de graça e Deus revela a graça no Antigo Testamento. Então, são os 3 temas teológicos mais centrais, né, e nós podemos reduzir ele em criação, queda e redenção, né? Deus criou, o homem desobedeceu e caiu, mas Deus graciosamente vem para resgatar e redimir o homem caído. Na segunda parte desse estudo, na segunda parte dessa seção de divisão do Antigo Testamento, nós encontramos os livros chamados livros históricos, né? Esses livros, eles abrangem aí um período, né? Um período de mais ou menos aí uns 800 anos, indo desde a conquista da Terra Prometida sob a liderança de Josué. Nós sabemos que Josué é o líder que assume a frente da nação de Israel depois da morte de Moisés, servo do Senhor, e até o domínio do Império Persa, em que vive Ester. Parte da importância dos livros históricos pode ser aferida a partir do fato de que eles apresentarem um período da história de Israel em que acontece a transição para a monarquia, bem como a destruição do Reino do Norte, o cativeiro babilônico e a restauração pós-exílica. Então, são ali os temas descritos, né, nos livros históricos, e nós vamos ver um pouco disso. Contudo, a importância desses livros está, acima de tudo, no seu conteúdo teológico transmitido, né? Eles traçam a história do relacionamento pactual entre Deus e o seu povo, revelando a fidelidade e o amor imutáveis do Senhor, mesmo diante da persistente transgressão da aliança, da lei. E é isso que nós vamos ver. Há uma pequena diferença de arranjo, né? Nós já falamos um pouquinho disso lá na aula anterior. E você pode consultar a nossa playlist e ver, e rever, e reassistir. Muitas pessoas maratonam séries, né, de televisão. Você pode maratonar as séries da CGC, as aulas da CGC, e aí acompanhar todo esse estudo introdutório do Antigo Testamento. Então, há uma pequena diferença no arranjo entre o cânon cristão, né, e o judaico, né? Ou seja, o cânon a palavra cânon significa vara de medir, né? Vara de tirar medida. Como foi medido os livros para que eles estivessem ali e fossem considerados sagrados. Então, essa palavra tomou esse cunho de reunião de livros sagrados. Então, o cânon cristão ou protestante e o judaico tem uma pequena diferenciação, de maneira que alguns dos livros históricos se encontram classificados como profetas anteriores no cânon judaico. Olha só, são eles Josué, Juízes, Samuel 1 e 2, Reis 1 e 2. Porém, essa diferença de arranjo canônico não apresenta qualquer dificuldade para o nosso entendimento dos livros históricos. Então, nós já falamos isso, né? Tanto o Antigo Testamento cristão, protestante, como a Bíblia hebraica, né, ou judaica, elas têm o mesmo conteúdo. O que diferencia é a organização dos textos, né? Alguns estão juntos, outros, a ordem dos textos é um pouco diferente, porém o conteúdo é o mesmo. Então, o conteúdo dos livros históricos, alguns dos livros históricos são conhecidos também como história deuteronomista. Originalmente, essa designação levava em consideração
uma teoria quanto à composição desses livros a partir de várias fontes documentais idênticas. Hoje em dia, porém, essa designação apenas realça Deuteronômio como preâmbulo histórico e teológico. Então, a história contada nesses livros se fundamenta na narrativa de Moisés, dos atos salvíficos de Deus por seu povo, de Abraão até a chegada dos israelitas na terra prometida. A história continua de Josué até o rei Jeoaquim, o último descendente de Davi a assentar-se sobre o trono antes do cativeiro babilônico. Não se trata, porém, de uma mera narrativa histórica. Na verdade, a história da nação de Israel funciona como palco para a revelação divina. Então, os livros históricos, e eles são chamados históricos porque eles contam a história, né, do povo de Israel ali, desde a entrada de Canaã até o cativeiro babilônico, o retorno também do cativeiro babilônico. Então, eles têm essa estrutura para nos mostrar, né, toda a revelação divina. Em Deuteronômio 28 encontra-se o registro das bênçãos decorrentes da desobediência, bem como das maldições em caso de desobediência pactual, ou seja, aqueles que desobedeciam o pacto de Deus sofriam consequências, e uma das consequências do pacto de Deus foi o cativeiro. O cativeiro foi uma consequência da desobediência dos pactos do Senhor. Os livros históricos confirmam a verdade de que o pecado traz consigo a punição, enquanto a obediência e o arrependimento redundam em bênçãos para o povo da aliança. O livro de Josué, por exemplo, vamos comentar alguns livros aqui dos livros históricos. Josué é um desses livros. Josué, por exemplo, foi escrito para mostrar o valor insuperável da obediência. A obediência, para isso que Deus chama Josué logo no início do livro, né? Ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, eu serei contigo por onde quer que andares, é a palavra que Deus dá a Josué. E Deus diz para ele, olha, medita no livro da lei, dia e noite, não te aparta dele, ensina ele aos teus filhos e você será bem sucedido em todo o teu caminho. Então, a obediência sempre aparece como causa, a desobediência, sempre aparece como causa das dificuldades de Israel. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel em Josué 7:1, como está descrito na palavra de Deus. Para que Josué e todo o povo sejam bem-sucedidos, eles não podem se apartar das palavras do livro da lei. Está em Josué 1:9. Então, nós percebemos que o Senhor é aquele que chama o povo à obediência. No livro de Josué nós vemos isso, Deus chamando Josué para ser um homem fiel a Deus, valente, que não temesse, mas que se apegasse à lei do Senhor, à palavra do Senhor, o livro da lei. O livro de Juízes, por sua vez, apresenta o estado deplorável em que a nação chegou quando passou a transgredir e a considerar a desobediência algo normal. Então, quando você lê o livro de Josué, você vê que o povo de Israel é um povo desobediente. Ele transgride a lei de Deus, ele esquece da lei do Senhor. A expressão fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor funciona como um refrão no livro. Então perceba que coisa triste, né? Você lê o livro de Juízes e percebe que essa frase, essa expressão, ela se repete no livro. Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. Nós não queremos ser lembrados assim. O povo de Deus não deve ser lembrado assim, como um povo que fez aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. Não, o povo de Deus tem que ser lembrado como um povo que fez aquilo que era correto, que era o certo perante os olhos do Senhor. Mas, infelizmente, nem sempre foi assim, nem sempre é assim. E a palavra de Deus não nos oculta isso, os livros históricos não nos ocultaram a dificuldade e a desobediência do povo. O livro de Ruth funciona como uma dobradiça, ligando o livro de Juízes aos livros de Samuel. Esse livro ilustra o cuidado providente de Deus para com aqueles que viveram em tempos de apostasia. Deus sempre cuidando do seu povo. Deus é apresentado como aquele que dirige todos os acontecimentos para dar a Israel seu maior e mais importante rei, Davi. Se Juízes termina com a afirmação da necessidade de um rei que pusesse fim à anarquia, Ruth termina com a provisão desse rei no capítulo 4 de Ruth. O livro de 1ª e 2ª Samuel traça a história do início da monarquia, com os 2 primeiros reis, Saul e Davi.
Nós estamos fazendo uma leitura para fazer aqui uma contextualização dos livros. Então você pode depois voltar essa leitura que eu estou fazendo e fazer anotações. Agora, sobre 1 e 2 Samuel, traça a história do início da monarquia, com os dois primeiros reis, Saul e Davi. O segundo livro, especificamente, concentra-se nos acontecimentos da vida e do reinado de Davi. Davi, que foi um rei segundo o coração de Deus, né? Os livros dos reis narram em detalhes a história da monarquia, indo de Salomão até a queda de Jerusalém. Então é por isso que ele tem esse nome, o livro dos reis de Israel, e é um livro contendo uma diversidade de acontecimentos, né? um numeroso histórias e acontecimentos, o que os reis fizeram, os pecados que os reis cometeram, a maldade que eles cometeram, quando fazia-se aquilo que era bom aos olhos do Senhor, também está relatado, e o livro de 1 Samuel e Reis descrevem isso. Os demais livros, Crônicas, Esdras, Neemias e Ester, são datados do período pós-exílio. Crônicas 1 e 2 constituem uma espécie de comentário das Escrituras, recontando a história, mas também ressaltando os retornados da Babilônia, a fidelidade pactual de Deus por meio da linhagem de Davi. Então perceba que Crônicas, Esdras, Neemias e Ester são livros escritos num pós-exílio, né, quando o povo já havia voltado da Babilônia. Esdras e Neemias apresentam os acontecimentos da restauração do 5º século antes de Cristo, enquanto o pequeno livro de Ester demonstra o cuidado soberano de Deus, protegendo da destruição o seu povo amado. Não há qualquer menção explícita a Deus em Ester, no livro de Ester. Todavia, o livro nos mostra como, mesmo quando Deus está aparentemente em silêncio, Ele está providencialmente operando para o bem do seu povo pactual, do povo ao qual Ele escolheu. Então, queridos, que bênção, né? Você lê ali do livro de Josué até o livro de Neemias, você lê a história, aquilo que aconteceu em Israel, no povo de Israel, vê a história dos reis de Israel, vê a história do rei Saul, a sua desobediência, a sua queda, vê a história de Davi, grande homem de Deus, que também pecou, que também foi punido pelo Senhor, pelo seu erro, pelo mal que cometeu, mas foi um homem segundo o coração de Deus. E quantas lições nós aprendemos, como Deus se revela nos livros históricos, conta a história do povo de Deus, conta a história do povo que Deus separou, mas Deus nunca, em nenhum momento da história, Deus aceitou o pecado do povo e compactuou com o seu pecado. Pelo contrário, Deus sempre chamou o seu povo ao arrependimento, e este também é o tema central. No próximo bloco nós vamos falar sobre os temas, né, dos livros históricos, e eu te encontro no próximo bloco para nós tratarmos desse assunto. Até logo mais. Olá, queridos, que bênção estar novamente aqui com você para darmos continuidade ao estudo da Palavra de Deus. Nós estamos tratando nessas 13 lições sobre uma introdução ao Antigo Testamento. É importante nós conhecermos alguns aspectos, algumas particularidades do Antigo Testamento para uma melhor compreensão, uma interpretação. Algumas vezes os textos se mostram difíceis, eles se apresentam difíceis para a gente por inúmeras questões, dificuldades, por exemplo, culturais, distância, né? A distância entre nós hoje, no século XXI, e o texto sagrado escrito, principalmente do Antigo Testamento, é de pelo menos 3.000 anos. Então, é uma distância temporal gigantesca e que traz suas dificuldades e tem ali as suas dificuldades para que seja interpretado. Então, nós precisamos conhecer um pouco do mundo do Antigo Testamento. O mundo ao qual esse texto foi dado era um mundo antigo, era um mundo diferente do nosso, não havia a tecnologia, a rapidez de informação que há hoje, mas Deus ainda assim se revelou. Deus se revelou no curso da história, é o que nós chamamos de uma revelação progressiva. Deus não foi lá e revelou tudo de uma vez. Ele foi se revelando no curso da história, e à medida que a história ia acontecendo, Deus ia agindo no curso da história, e Ele ia se revelando da forma que lhe aprouve, da forma que lhe agradou. E nós estamos fazendo uma introdução ao Antigo Testamento porque nós reconhecemos que o Antigo Testamento é palavra de Deus, inspirada por Deus e dada ao homem para que seja
obedecida, ensinada, aprendida e que se tenha a partir desse estudo, a partir do estudo do Antigo Testamento, mais conhecimento e mais intimidade com o Deus Criador de todas as coisas. Nós estamos em 2 lições, na lição passada e nessas 5 últimas lições, dessas 13 lições, nós estamos estudando o Antigo Testamento por blocos. O primeiro bloco foi a divisão do Pentateuco, né? O Antigo Testamento é dividido em o Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Então, o Pentateuco nós já estudamos na lição passada. Você pode voltar na nossa playlist, acessar lá o conteúdo e fazer um estudo, reprisar, repetir, assistir quantas vezes você pretender e quiser assistir. Hoje nós estamos falando sobre os livros históricos, né? Os livros históricos, a sua importância, o seu nome é bem sugestivo, né? É uma categoria de livros que está ali contido, contém o livro de Josué, o livro de Juízes, o livro de Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, né? Então, perceba que esses livros, eles narram a história do povo desde a entrada em Canaã até o retorno do exílio babilônico, né? Os reis de Israel, fala da história dos reis de Israel, desde o rei Saul, o primeiro rei, Davi, né, o rei escolhido por Deus, mas que também pecou, caiu, cometeu um grave pecado, Deus o restaurou. Então, a história de Salomão e tantos outros reis, né, reis que desobedeceram a Deus, que fizeram mal ao que eram aos olhos do Senhor. Então, nós vimos tudo isso. E até falamos sobre o livro de Crônicas, Esdras e Neemias e Esther, que são livros que são descritos como livros pós-exílicos, pois eles foram escritos depois do exílio, né? Eles contam essa história da retomada do povo da aliança, o povo pactual do Senhor. Então, mas quais são os principais temas ali dos livros históricos, os temas teológicos dos livros históricos? Bom, o primeiro deles, nós podemos citar aqui pelo menos 4 temas principais. A primeira deles é a fidelidade de Deus, a necessidade de contínua obediência, é um tema teológico, a soberania de Deus nos acontecimentos do cotidiano e a linhagem messiânica, porque nós vemos que da linhagem de Davi, do rei Davi, é que vai se apresentar o Messias lá na plenitude dos tempos, o Cristo que haveria de vir. Então, a fidelidade de Deus. Em Josué, depois de todos os acontecimentos de uma extensa lista de distribuição das terras para as tribos, o narrador afirma que nenhuma promessa falhou de todas as palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu, olha que bênção. Em Josué 21:45, tudo se cumpriu conforme a palavra do Senhor. De tudo o que Deus havia prometido, de todas as promessas, nenhuma falhou. Nada falhou. Deus é um Deus de fidelidade. Ele é um Deus fiel a si próprio. Ele é um Deus fiel às suas promessas, fiel àquilo que Ele fala. Quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus prometeu, por exemplo, a Abraão que lhe daria um filho, mesmo ele sendo de idade avançada, mesmo Sara, sua mulher, não podendo ter filhos, ou já ter até encerrado o costume das mulheres, como é escrito no livro de Gênesis, Deus disse assim: eu te darei um filho daqui a 1 ano, né? Quando os anjos apareceram a Abraão, Deus disse assim: daqui a 1 ano eu retornarei e tua mulher terá dado à luz a um menino. Eles não acreditaram, eles não confiaram, mas Deus havia dito, Deus prometeu, Deus cumpriu a sua palavra e nasceu Isaque, o filho da promessa de Deus, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Então, a repartição das terras às tribos de Israel por Josué é cumprimento da promessa de Deus, tudo que prometeu. Quando Caleb vai requerer parte da terra, que é Hebrom, para si, ele diz assim: olha, aquilo que o Senhor me prometeu lá atrás, há 40 anos atrás, 45 anos atrás, né? Tudo aquilo, há muitos anos atrás Deus me prometeu, hoje se cumpre, então me dá as terras. E Josué lhe dá as terras em cumprimento da palavra de Deus, porque Deus é fiel. Logo no início, a própria presença de Deus com o seu povo é resultado de sua fidelidade. Logo no início de Josué, o Senhor assegura: como fui com Moisés, assim serei contigo, é a palavra de Deus. Em Juízes, sempre que o povo se arrependia da sua maldade, o Senhor demonstrava a sua misericórdia e os abençoava, porque Ele é um Deus fiel.
Ele é um Deus de fidelidade. Ele não é um Deus que é fiel como moeda de troca. Se eu for fiel, ele é fiel. Se eu for infiel, ele não é fiel. Então não é assim. Deus é sempre fiel. Ele é fiel a si próprio, aos seus princípios de justiça, aos seus princípios de retidão, de moralidade, porque ele é um Deus moralmente ético e perfeito. Então ele é fiel a isso, ele não falha com esses princípios. Então um outro tema teológico é a necessidade de contínua obediência, né? É um tema muito importante, muito descrito nos livros históricos, como o povo de Israel, o povo da promessa, o povo que viu os milagres de Deus, viu como Deus os tirou com mão poderosa do Egito, como este povo foi desobediente. Tão logo saíram do Egito, aos pés do Monte Sinai, eles estavam pressionando Arão para fazer um bezerro de ouro ao qual pudessem adorar. Perceba, querido, que desde o Pentateuco até entrando pelos livros históricos, Deus sempre chamou o seu povo para um povo de contínua obediência. Obedeça ao Senhor, vosso Deus. É a palavra que dá ao povo de Israel. O povo continuaria a desfrutar. Outro tema dos livros históricos é a importância da obediência para o povo de Israel continuasse a gozar das bênçãos pactuais. O povo continuaria a desfrutar do favor do Senhor apenas se permanecesse fiel a Deus. Então, Deus não tinha como abençoar, proteger e guardar um povo infiel, um povo que se prostituísse, um povo que cometesse o pecado da idolatria. Não dá para abençoar um povo assim. Então, o Senhor chamou sempre o seu povo a obediência contínua. Outro tema muito importante é a soberania de Deus nos acontecimentos do cotidiano. Deus não exerce a sua soberania apenas em grandes acontecimentos, como nas punições afligidas a toda a nação de Israel, ou no livramento concedido ao seu povo. A soberania de Deus também se manifesta nos acontecimentos aparentemente mais insignificantes da vida cotidiana. Em Ruth, isso é demonstrado claramente. Todos os acontecimentos narrados no livro se encontram sob o controle soberano do Senhor, mesmo aqueles descritos como casuais. Então, o curso de toda a história, ela está nas mãos do Senhor. Ela é regida por este Rei soberano que não falha, não dorme, não tosqueneja, não cochila. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Então, toda a história é regida pelo Deus soberano, e este é um dos temas teológicos também dos livros históricos, a soberania de Deus em todos os acontecimentos do cotidiano. E um outro tema teológico muito importante, a linhagem messiânica, a linhagem de onde viria a vir o Cristo, o Messias que haveria de vir. Desde a conclusão do livro de Ruth, em Ruth 4, de 17 a 22, os livros históricos dedicam especial atenção à linhagem davídica, de onde virá o Messias. Saul não é o rei escolhido por Deus, ele é um rei segundo o coração do povo. Então, é o povo que clama para ter um rei nesse momento. Então, Deus permite que seja Saul. O Senhor escolhe para si um rei segundo o seu coração. Este rei é Davi. Na história do reinado dividido, enquanto o reino do norte teve reis maus e perversos, o reino do sul nunca deixou de ter um descendente de Davi em seu trono, sendo o rei Jeoaquim o último antes do cativeiro babilônico. Então, o Senhor manteve a linhagem de Davi para que se cumprisse a sua palavra, para que se cumprisse esta linhagem de reis até a vinda do Messias, do Cristo, que haveria de vir. E Jeoaquim é o último rei antes do cativeiro babilônico. E nós vemos todas essas histórias escritas e descritas no livro dos reis de Israel. Os livros históricos e Cristo, os temas apresentados nos livros históricos, nos conduzem à sua principal preocupação teológica, a aliança. Todas as tratativas de Deus com Israel tinham um pano de fundo, as promessas feitas aos patriarcas. Agora que Israel está na posse da terra de Canaã, a aliança da graça será renovada por intermédio de uma aliança feita com o rei Davi. Juízos nos aponta para a necessidade de um rei que punha fim ao pecado e à rebelião. Saul demonstra não ser esse rei, mas apenas um rei correspondente às inclinações pecaminosas do povo. Nem mesmo Davi é esse rei, uma vez que seus muitos e constantes pecados o desqualificam para construir o templo.
O filho de Davi seria aquele que construiria a casa de Deus. Esse filho se assentaria sobre o trono de Davi para todo sempre. Essa promessa também não se cumpre com Salomão. Na verdade, em nenhum dos descendentes de Davi apresentado nos livros históricos, essa promessa se cumpriu. O ideal rei, de acordo com Deuteronômio 17, 14 e 20, permanece sem realização. Nenhum dos reis de Israel, nenhum dos descendentes de Davi teve essa capacidade de assentar sobre o trono de Davi com tal relevância e com tal obediência e santidade. Nenhum deles foi capaz. Dessa forma, os livros históricos olham para o futuro, para o momento em que o verdadeiro filho de Davi surgiria. Eles terminam afirmando a necessidade de um rei perfeito, sem pecado, que ponha fim à rebelião humana. Eles clamam por um rei diante de que todos se curvem e beijem a sua mão. Os livros históricos olham para Jesus Cristo, o filho de Davi. Então, os livros históricos mostram isso, o livro dos reis já mostram isso. Não havia um rei perfeito que cumprisse a vontade do Senhor plenamente, a não ser o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele cumpriu esse propósito com muita fidelidade. E é isso que nós percebemos nos livros históricos, nos livros dos reis de Israel e de Judá. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.